1 Samuel 17, 38, eu quero ser bem sucinto, bem breve, objetivo. Primeira Samuel 17, 38. Ontem teve formatura do Casados para Sempre, irmãos. Foi muito lindo a formatura. E do CRAU, que é o curso de finanças do Casado para Sempre. E as inscrições estão abertas. Então, procura o grupo, Pastor Márcio, T, Vignes, Gislaine, Rubens, Vilma, Celso, Yara, Jean, Carla, enfim, Alessandro, Fernando. Procure eles e faça sua inscrição para o próximo grupo, que começa daqui uns 20 dias, Casados para Sempre, fazendo fortalecimento nas famílias. 1 Samuel 17, 38, diz assim a palavra de Deus. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou uma armadura, ele pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul, não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje, no seu saquinho, sacolinha de pastor, e com a sua túnica, a tiradeira ou sua funda na mão, aproximou-se do filisteu. Volta ao 40, fazendo um favor. E em seguida pegou o seu cajado, um pedaço de pau, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na sua bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Pai querido, que possamos aprender a usar as armas que nós temos nas mãos. Porque conforme nós vamos crescendo, as ferramentas vão sendo adequadas ao nosso tamanho. Nos dá a tua bênção hoje e sempre, no nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. As crianças já foram para a sala de aula? É a nossa terceira reunião. Quero agradecer a Deus por todos vocês estarem aqui. Hoje está aqui também, graças a Deus, a Bruna e o Lucas, minha filha, que trabalha aqui na igreja, e o Lucas, que é o nosso genro, são pastores lá em Jaú, e hoje vieram prestigiar a apresentação do Benício. Graças a Deus por todos eles, não é? E a dona Mafalda, cadê a dona Mafalda? Dona Mafalda é bisavó agora. Agora é o primeiro bisneto da dona Mafalda. Deus abençoe, viu? Daqui a pouco vai chegar mais. Daqui a pouco vem o Juninho, daqui a pouco vem a Bruna mesmo, daqui a pouco vem a Marina. Chega. Chega ou não chega? Chega. É a Débora e assim vai. Mas olha bem para mim agora. 1960. Mao Tse-tung. Quem que é Mao Tse-tung? Era então o presidente da República da China. Ele acordou um dia meio virado, meio de avesso, e baixou uma ordem na China, para que na China, todos os pardais fossem mortos. Ele não queria mais pardal na China. Não vai ter mais pardal na China. E ele baixou um decreto para que as pessoas fossem e matassem os pardais. Os pardais precisam morrer. Os pardais têm que morrer. Então, marcaram um dia para matar pardal. E começaram a fazer barulho com sinos, subir nos telhados, tacar pedra, usar espingardinha de pressão. E eles fizeram um arrastão na China para matar o Mao Tse-tung, esse homem aqui, ó. Tão poderoso, não tirava nem essa verruga. Esse homem aí mandou uma ordem em 1960, porque não queria mais pardal na China, e acabou com o pardal. Em prazo de 3 meses, não tinha um pardal mais na China. Não tinha mais um pardal na China. Acabou. Aí aconteceu, começou a ter uma crise agrícola na China tão violenta,
Porque os pardais são os predadores das lagartas. O pardal, ele come gafanhoto. E aí começou a ter uma situação complicada na China, porque houve muito gafanhoto, houve muita lagarta, e houve a destruição, nos 3 anos que ficou sem pardal na China, uma perda tão grande agrícola de mais de 80%. Resultado disso, nesses 80% da perda da produção agrícola da China, houve fome. E aí ele descobriu a bobagem que fez e teve que começar a importar pardal para poder suprir a necessidade chinesa. Olha só, quando você vê um pardal, irmãos, é diminutivo quando você fala para uma pessoa, você é um pardal, você está diminuindo aquela pessoa. Está dizendo que aquela pessoa ela voa abaixo, que ela não voa alto. Mas o pardal era tão importante, Damares, lá na China, e é tão importante no ecossistema, que sem o pardal, algumas situações acontecem que causam prejuízo para a gente grande. Então Deus usa algumas situações para equilibrar o sistema que a gente vive. E as coisas elas vão acontecendo gradativamente. Conforme eu vou crescendo, as ferramentas que eu utilizava ontem, hoje não me servem mais. Não me servem mais. Eu já fui pregador de microfone de vendedor de sardinha. As caixas de som que eu já usei para pregar o evangelho eram caixas tão ruins, mas tão ruins, que se eu chegasse perto da caixa aqui, ela gritava, ela dava microfonia. Porque o microfone era ruim, a caixa era ruim, o som era ruim, e ficava assim, ó. Se você for numa igreja e começar a fazer, pode ser um defeito de fio, de plug. Aí, nesse dia, a gente troca, conserta e arruma. Mas se amanhã persistir o defeito, e se no dia seguinte persistir o defeito, e no dia seguinte persistir o defeito, então, alguma coisa precisa ser revista em quem dirige a igreja, em quem está no controle da igreja. Se você chegar aqui e encontrar uma máquina de ar-condicionado sem funcionar hoje, porque deu defeito, mas quarta-feira ela tem que estar funcionando. Se você chegar aqui e encontrar uma porta quebrada hoje, quarta-feira ela tem que estar arrumada. Esses dias eu fui comprar pão. Entrei na padaria, num ponto que é marcado por fracasso. Aquele ponto é marcado por fracasso. As pessoas que trabalham naquele ponto, elas vão até um período, eu moro pertinho há 3, 4 anos, e já mudou de donos umas 3 vezes. E eu estava na padaria, chegou um senhor, brincalhão, falando assim, eu quero 8 pães. A mocinha, hoje não vai levar 10? Ele falou, eles até sabem quanto pão eu levo. Aí ela falou, branquinho, né? Ele falou assim, sim, eu quero pão branquinho. Quantos gostam de pão mais branquinho aqui? Levanta a mão. Quantos gostam do pão mais queimadinho? Levanta a mão. Está vendo? Gosto, é gosto, sim ou não? Eu peguei, sabe o que eu falei? E o senhor? 4 queimados. Ele comprou o branco, eu comprei o moreno. Pronto. E a prateleira do rapaz tinha só aqui o pão, e aqui estava livre, tinha os pães empacotados. Sabe o que eu fiz, Cristiano? Eu falei assim, moço, estava só nós ali. Eu falei, moço, vou dar uma ideia para você. Não falei ideia, eu vou contar uma história para você. O pão de açúcar,
há uns 20 anos, descobriu que tem gente que gosta de pão moreno e tem gente que gosta de pão branco. Ele colocou 2 cestas. Uma cesta só para pão moreno, uma cesta só para pão branco. Pode no Pão de Açúcar, você vai ver. E algumas padarias já copiam isso. Quando o padeiro está cuidando do pão, ele tira o pão um pouquinho antes, branco. Tira o pão um pouquinho depois, queimado. Coloca na cesta diferente. E as pessoas chegam lá, já sabem, eu quero daquele ali, moreninho, clarinho. Sabe em quanto por cento ele aumentou a venda de pão na rede? 30%. Só de mudar a forma de ver o pão que ia ser servido. E eu contei isso para o moço, mas com um entusiasmo, para que ele pudesse ver. Ele falou assim, legal, né? Eu falei, mas legal. Aí eu tentei contar de novo. Ele falou, mas que bacana. Aí o senhor olhou e falou assim, ô moço, dá para você fazer isso aqui. O homem entrou na minha jogada. Ó, divide aqui, coloca aqui o pão, coloca aqui o pão, coloca aqui, beleza, ó, vai ficar legal, a gente já chega assim, aqui, ó, que bênção. Ainda fui pagar a conta e nem falei de novo para ele. Porque eu quero que ele venda. Irmãos, nós que somos pessoas que formam opinião, nós temos que ver as pessoas crescendo, sim ou não? Sabe que a minha vontade é que você cresça. A minha vontade é que você melhore todos os dias. A minha vontade é que você alcance lugares altos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Levante sua mão para o céu e fala assim, o Senhor tem para mim lugares altos, porque eu ainda estou em crescimento. Irmãos, e contei a história para ele, para que ele possa tomar uma atitude. 1953, um homem tentou escalar o pico do Everest. E ele não conseguiu escalar o pico do Everest em 1953, ele foi fracassado. E aquilo ali ficou porque em 1953 o mundo era menor ainda, as informações eram menores ainda, e ele não conseguiu subir o pico do Everest. Eu não lembro o nome dele, lembrei dele agora, mas se você achar aí, 1953. Aí ele foi dar uma palestra, Tavinho. Ele foi dar uma palestra, Adriano. Rota, ele foi dar uma palestra. E quando ele foi dar uma palestra, ele era um alpinista e palestrante. O grupo que o convidou fez uma brincadeira com ele. Colocou atrás, da onde ele ia palestrar, uma foto. Lucas, adivinha quem era a foto? Do pico do Everest. Sabe que ele olhou, Carlos? Antes de dar a palestra, ele olhou para o pico do Everest. Foi lá, passou a mão no mapa e falou assim, Everest, hein? Já cresceu tudo que tinha que crescer. Não vai crescer mais do que isso. E eu ainda estou em fase de crescimento. Eu vou subir até o topo. 3 anos depois, ele foi um dos primeiros homens a escalar, com a ajuda de um amigo, o pico do Everest. E eu digo para você nessa noite, você ainda está crescendo. Vou melhorar. Você ainda está em fase de crescimento. Você pode dar um glória a Deus por isso? Se vai aplaudir, aplauda forte. Você está em fase de crescimento. E Davi vinha nessa fase de crescimento. Davi vinha nessa fase de crescimento contínuo, porque ele já tinha enfrentado, já falamos aqui, leão, urso. E o pai falou assim, Davi, leva queijo para os teus irmãos. Devia ser mineiro, pastores. Leva queijo para os seus irmãos. Essa piadinha já escutou em tanto lugar, né? Leva queijo para os irmãos. E aí Davi vai levar queijo para os irmãos. Quando ele vai levar queijo para os irmãos, sabe que está lá que está para Davi? Está lá o gigante. Está lá para Davi o gigante. O gigante que ele tinha que enfrentar. O pico do Everest. Irmãos, o que está na nossa frente muitas vezes é o gigante. O gigante está na nossa frente todos os dias.
De vez em quando o gigante é colocado como uma foto atrás da nossa parede de quarto. E o gigante do moço era o pico do Everest. E o nosso gigante tem nome. Gigantes têm nome. Qual é o nome do teu gigante? Qual é o nome do gigante que assusta você todo dia? Que amedronta? Que te deixa apavorado? Que te deixa assustado? E o gigante estava justamente no palco, na cena do combate. E pior, era um gigante que desafiava. E todo mundo aqui enfrenta desafios, sim ou não? Uns maiores, outros menores, mas desafios acontecem na vida de todo mundo. E agora vem o desafio de Davi, o seu Golias. E desafiando ainda, xingando, gritando, blasfemando. Davi olha e fala assim: eu estou em fase de crescimento. Eu estou em fase de crescimento. Ninguém vai enfrentar o gigante? Eu vou. Ninguém vai lutar com ele? Eu vou. E aí escutou, o rei está presenteando quem vence o gigante. Primeiro vai dar riqueza para a pessoa. Segundo, essa pessoa vai casar com a sua filha. Terceiro, esta pessoa nunca mais vai pagar impostos. Nem ele e nem a sua descendência. Não tem mais imposto nessa casa. Por isso, irmãos, e quando Jesus foi cobrado a pagar imposto, e ele manda Pedro pescar, e pega uma moeda, e paga o imposto dele e de Pedro, Jesus não era um devedor de impostos. Jesus era um homem que não precisava pagar imposto, porque Jesus era da descendência de Davi. A família de Jesus não era para pagar impostos. Mas pega essa bênção, que isso aqui é profético para a sua vida, agora receba isso. Se alguém te causou prejuízo, se você tomou prejuízo grande de alguém, se alguém passou a perna em você, ou querendo ou não querendo, ou intencional ou não intencional, eu profetizo na sua vida, Deus vai colocar recursos na minha e na sua mão, para pagar não só a nossa conta, como a dos outros. Quem crê vai dando glória a Deus. Quem recebe essa bênção sobre a sua vida? Fala assim: em nome de Jesus, a bênção de Deus que está sobre a minha vida me faz ter vitória, mesmo depois de ter sido logrado. Quem crê, dá um glória a Deus por isso. E Davi enfrentou o desafio. Só que o Saul era o rei da época. Quando não tivesse nenhum soldado para enfrentar o desafiante, quem tinha que enfrentar era o rei. Ainda bem que eu tenho o Luiz Henrique aqui. Se alguém quiser trocar pernada com nós na porta, o Luiz Henrique que vai. Mas Saul não foi. Quando viu que Davi iria, ele mandou chamar Davi. Irmãos, eu tenho certeza que Saul se frustrou quando viu Davi. Achou que ia entrar um baile de um guerreiro forte, totalmente equipado, treinado, musculoso, uma arma mortal, um ninja. Chega um molequinho ruivo, aparentemente 17 para 18 anos, de boa presença, não era guerreiro. A hora que ele entrou assim, o Saul falou para ele assim: é você quem vai? Sou eu. Mas o que te qualifica para ir? Irmãos, quando te perguntarem o que te qualifica para a situação, você tem que ter um currículo. Mesmo que seja pequeno. Sabe, uma coisa que eu vou dizer para você: ninguém gosta de gente que tem só no seu currículo derrota. Principalmente se a pessoa não aprendeu nada com as perdas. Eu dou uma palavra na sua vida. Você está no território das águias. E em nome de Jesus, se você tem perdas, Deus vai trazer à existência vitórias na sua vida. Só creia. Só acredita. Só acredita. Aquela irmã que fez aniversário, fique em pé, querida.
A irmã, você. Fique em pé um pouquinho só. Só um pouquinho em pé no seu lugar aí. Você. Essa irmã fez 92 anos semana passada. Fique em pé o seu filho, faz favor. Eles vêm na igreja com paixão, irmão. Sabe o que acontece quando eu vejo vocês? Vocês me inspiram a continuar. Quando eu sei que eu vou pregar para a senhora, aqui que eu vou pregar, e Deus vai usar para abençoar a vida da senhora, eu fico feliz. Viu? Que Deus abra o céu sobre a sua cabeça, minha querida. Que Deus cuide do seu filho e cuide de você, meu irmão. E ainda na velhice, a senhora vai ver muito milagre acontecendo. Dá glória a Deus por isso. Pode assentar. Sabe, irmãos, Davi estava lá, pronto para receber as instruções. Aí Saul chega e fala assim, coloca nele a minha arma. Porque vai que o moleque é um azarão que dá sorte, pelo menos se ganhou, ganhou com a minha arma. Foi com a espada de Saul. Irmãos, você não precisa usar a arma dos outros para vencer guerra. Toninho e Fernanda, igreja que me ouve, nós não precisamos das armas dos outros para ganhar a guerra. Deus nos dá as estratégias, é para nós. E a pastora falou quarta-feira. Quando ela pregou quarta-feira aqui, eu escrevi essa frase e meditei nessa pregação. Deus vai te dar a vitória com as armas que você tem na mão. E Davi era bom, não com espada, não com capacete, não com capa, não com lança de Saul. Davi era bom, com pedra na mão e com estilingue. Davi era especialista em estilingue. Eu dou para você nessa noite, em nome de Jesus. O que tem na tua mão é o que vai te conduzir à vitória. Sabe por que às vezes nós não vencemos? Porque a gente fica pensando assim, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse aquilo. Não, é o que eu tenho na mão que vai me dar a vitória. É o que eu saiba esperar, é o que vai me conduzir à vitória. É Deus que me dá a vitória. Só que eu tenho que ter estratégia. Eu não posso querer antecipar uma recompensa. Quem não estava de manhã no culto hoje? Quem não estava? Não estava? Marcelo, corre aqui. Franco, corre aqui. Vem cá, Roberto, você também? Vem cá, meu irmão diácono. Vem cá, senhor. Vocês não viram o culto domingo de manhã, hoje de manhã. Suponhamos que eu tenha, mas tem que decidir agora, não pode esperar. Eu vou dar R$1 milhão para vocês agora. R$1 milhão. Agora. Eu tenho para os 4. Vou dar R$1 milhão para você agora. Você pega R$1 milhão agora, ou você prefere pegar R$1 multiplicado todo dia por 30 dias? O que você quer? R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. R$1 milhão. Agora. Já. Quem também quer o seu R$1 milhão agora? Tem que ser agora. R$1 milhão é agora. Quem prefere R$1 milhão multiplicado, R$1 multiplicado por dia? Levanta a sua mão. Amém? R$1 milhão. R$1. Se Davi tivesse, irmãos, colocado a arma do gigante, a arma de Saul, ele ia antecipar períodos na sua vida de treinamento. Tem que falar, vamos lá. R$1. Roberto, vem cá você, Mileide, faz favor. A Mileide vai pegar R$1. Toma, Mileide, R$1. R$1, Mileide. E vocês R$1 milhão. Um dia R$1. 2 dias, R$2. 3 dias, R$4. 4 dias, R$8. 5º dia, R$16. Vocês já estão com R$1 milhão, já faz 5 dias, já está com R$16 em 5 dias. 6º dia, R$32. 7º dia, R$64. 8º dia, R$126. 9º dia, R$250. E 4. Mas eu vou arredondar. Vamos arredondar 250, que a conta fica mais fácil. 10º dia, R$500. E você já faz 10 dias que está com R$1 milhão. E a Mileide, só porque é mais baixinha, está com R$500 em 10 dias. Quer trocar? 11º dia,
1 milhão. 12º dia, 2 milhões. 13º dia, 4 milhões. 500 reais, né? 500 reais. 11º dia, R$1.000. 12º dia, R$2.000. 13º dia, R$4.000. 15º dia, R$8.000. 15º dia, R$16. 16º dia, milady, você está apenas com R$32.000, eles estão com 1 milhão, rendendo juro há 15 dias. 17º dia, 64 mil. 18º dia, 126 mil. 19º dia, você já está com 250 mil. 20º dia, está com meio milhão. 20 dias, meio milhão, e eles já estão 20 dias com 1 milhão. Mas no 21º dia, você já tem o seu 1 milhão. No segundo, você tem 2. No 23, você tem 4. No 24, você tem 8. No 25º, você tem 16 milhões. No 26º, você tem 32 milhões. No 27º... Aquele é o marido dela. Mas esse é tudo seu. No 27º, você está com 64 milhões. No 28º dia, você está com 128 milhões. No 29º dia, milady, você está com 250 milhões. Passou 30 dias. Vocês que ficaram com 1 milhão, 30 dias. Em 30 dias, ela está com 500 milhões. Sabe por quê? Quando você antecipa a gratificação, quando você antecipa a escola e quer dar um passo lá na frente, sem antes ter passado pelos processos, você pode perder etapas na sua vida. Obrigado. Vamos aplaudir eles, irmãos. Você que pegou 1 milhão, você que pegou 1 milhão, ficou milionário. Que quem tem 1 milhão é milionário. Mas quem pegou a multiplicação e soube esperar, tornou-se mais milionário ainda. Sabe o que Deus tem para a nossa vida? Não é uma bênção momentânea. A bênção, vocês não sabiam, lógico, tem que cair. Não é uma bênção momentânea, é uma bênção para sempre. E você vai vencer as suas guerras com as armas que você tem na mão. Não era a hora de Davi usar arma de rei. Davi tinha que usar arma de soldado ainda. Daqui a pouco vai usar arma de rei. Mas agora é arma de soldado. E nós também temos que aprender, porque quando você vai crescendo, as ferramentas adequadas vão chegando na sua mão. Você pode dar um glória a Deus por isso. E eu próprio para você, em mais um lugar, e eu vou ter que terminar. Mas olha o que diz a Bíblia, em Êxodo 14, verso 1. 14, 1 de Êxodo. Diz assim, a Bíblia, ela fala para nós sobre a história da travessia do Jordão. Disse o Senhor a Moisés. Pode ir indo. Diga aos israelitas que mude o rumo e acampem perto de Piairote, entre Migdol e o mar. Acampe-se à beira de fronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Irmãos, quando Deus dirige um povo, esse povo não fica confuso em hipótese alguma. O inimigo pensa que a gente está perdido, nós não estamos, nós temos uma direção, nós temos um foco, nós não antecipamos a recompensa, nós queremos a nossa vitória sempre. Então endureceu o coração de Faraó e de perseguirá, e todavia eu serei glorificado por meio do Faraó e de todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. 5. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e seus conselheiros mudaram de ideia e disseram: o que foi que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos os nossos escravos? Vamos buscar. Irmão, você acha que o diabo está feliz que você aceitou Jesus, vai se batizar hoje, mudou a sua vida? Ele vai tentar buscar você de volta, mas ele não tem mais autoridade. Sabe por quê? O Everest é do mesmo tamanho, o inimigo é do mesmo tamanho, mas eu estou crescendo na graça e no conhecimento do meu Deus. E se eu estou crescendo na presença de Deus,
eu vou ficar mais forte amanhã para vencer as dificuldades que vão vir pelo caminho. Olha que pensou, então o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Ao versículo 7, levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos seus melhores carros, cada um com um oficial no comando. Ah, meu Deus, o Senhor endureceu o coração de faraó e o rei do Egito, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfantemente. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram, quando acampados à beira perto de Pierote, de fronte a Baal-Zefon. 10. Ao aproximarem-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Arma de guerra, oração. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Sempre vai ter os chorões no meio do caminho. Irmãos, mas você não é um chorão. Você é alguém lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Você é águia que não assenta em puleiro de pardal. Você olha para o Everest e fala assim: você já cresceu tudo que podia crescer. Oh, aleluia! O que você fez conosco, tirando a gente de lá? 12. Já lhe tinham dito no Egito: deixe-nos em paz, seremos escravos. Nós não nascemos para morrer escravo, nós somos livres pelo sangue do Cordeiro, antes de ser escravo dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo. Aleluia. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem hoje. 14. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Então disse o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Segura aí. Avante era o mar. Avante era o mar. Ó, 16. Erga o cajado, erga o pedaço de pau, erga a vara e estenda sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessam em terra seca. Irmão, 600 carros de guerra, dos melhores com comandante de cada um. O exército da infantaria, os melhores soldados com as melhores armas. O que o servo de Deus tinha na mão para enfrentar todos esses homens era um pedaço de pau. Um pedaço de pau, Wigner, uma vara, um cajado. E Deus falou assim: erga esse cajado, aponte para o mar, que eu vou abrir o mar vermelho para vocês. Quer ver o maior milagre, além de abrir o mar, é o povo passar em terra seca, irmão. Deus soprou ali. Porque quando sai a água vira lama, certo ou não? Não tinha nem lama para o povo de Israel passar. Deus é Deus poderoso. As irmãs não iam falar assim: sujou meu pé, sujou meu pé, aqui não vou usar. Não, nem pé sujou, porque Deus deu a terra seca para passar. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu não sei se lá tem vindo um exército com cavalos e armas poderosas, mas nós vamos no nome do Senhor dos exércitos. Sabe por que muitas vezes a gente perde? Porque a gente fraqueja, porque a gente se acomoda, porque a gente entra no meio dos murmuradores, reclamadores e chorões. Mas nós não somos isso. Nós somos o povo que, se tiver um pouquinho de azeite na botija e tiver um pouquinho de farinha na panela, nós vamos clamar ao Senhor, vamos fazer bolo, e vai sobrar na farinha, e vai sobrar o azeite, porque o nosso Deus usa as armas que temos quando precisamos. Quem crê vai dando glória a Deus.